problema para a gente sempre, porque a gente fica sem ver vocês, né? E não vendo vocês, a gente não tem noção do que está posto. Então, a primeira pergunta, vocês conseguem ver o que eu estou colocando na tela? Sim, professora. Sim. Então, tá. Então, já começamos, então, com essas 3 dimensões. A primeira dimensão é que toda mulher, embora ela tenha 1, 2, 3 filhos, né, sempre para ela vai ser uma experiência o aleitamento materno. Cada bebê, com ela, no tempo dela, na existência dela, do modo dela, das circunstâncias que estão em volta, do ambiente, é singular. Segunda coisa é que o assunto é mundial. Então, nós temos um dia, que foi o dia 19 de maio, né, que foi o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Lá na frente vocês vão saber por quê. E eu agradeço demais ao grupo que eu estou inserido, né, que é o PIPA, e o Embarcando na Maternidade, que me oportuniza levar vocês a pensar um pouquinho essa temática. Então, é desse local que eu falo. E eu sou formada desde 1980, né, até agora enfermeira obstétrica, com 17 anos em UTI neonatal. Então, para quem trabalha na área materno-infantil, leite humano é uma coisa de muito valor e precisa ser pensado, precisa ser discutido, precisamos pensar nele. Está na agenda, né, ainda na agenda mundial 2030, numa questão de possibilidade de objetivo sustentável, ainda esse tema, aleitamento materno. Ainda não conseguimos fazer com que as mulheres acreditem que elas podem amamentar, que não há problema nenhum, e a gente vai discutir cada coisa. Entretanto, existe toda uma bagagem cultural na sociedade brasileira sobre aleitamento materno. E aí a gente já começa a quebrar um pouquinho o que a gente chama de amamentação. A amamentação é o fato da mulher oferecer a mama, é o processo dela botar o mamilo do seio na boca do bebê. Então, isso é o ato, é a amamentação. Nós vamos estar falando disso, mas vamos estar falando de aleitamento materno. Então, primeira coisa, e eu não estou trazendo nada que não esteja nos documentos oficiais, e aí é OPA e OMS, e aí também a Organização Mundial de Saúde, o nosso Ministério da Saúde. O aleitamento materno, ele tem definições. Então, o materno exclusivo é quando a mamãe tem bebê, e ela vai fazer o aleitamento, ela vai oferecer o leite materno exclusivo. Significa dizer que ela não dá água para esse bebê, que todas as vezes que ele solicita a mamãe, ela oferece a mama, e aí ela amamenta, e isso pode e deve ficar até o 6º mês de nascido vivo do bebê. Existe um tipo de aleitamento que a gente chama de aleitamento materno predominante. Além do leite materno, se dá água para o bebê, água adocicada, chás, infusões, suco de fruta, e isso é uma perspectiva cultural no Brasil, que em torno do 3º mês de nascido vivo, 4º mês, o bebê já começa a experienciar suquinhos, e se ele é um bebê que precisa se acalmar algumas vezes, algumas mamães dão para ele chá de alface, dão para ele algum tipo de infusão muito comum no nosso norte e nordeste, muito comum, para que esse bebê tenha um pouco mais de calma, né, e se organize. Então, na realidade, eu estou falando de um aleitamento materno predominante. Ela oferece a mama, mas também ela dá e faz esses chás. O aleitamento materno complementado é quando, além do leite materno, eu também vou dar alimento sólido ou semissólido. Aí eu estou falando de um bebê que está lá por volta do 5º mês, 6º mês, a gente já começa, né, a raspar as frutinhas, oferecer para ele poder começar a experienciar a troca.
mas ela está mamando. Então, a gente vai encontrar crianças com 1 ano e meio, 18 meses, ainda que no aleitamento materno complementado, ele mama, mas ele também come outros alimentos sólidos. E existe o aleitamento materno misto ou parcial, quando a criança recebe, além do leite materno, além do que a mamãe dá para ele, outros tipos de leite. Então, por vezes, são crianças que vão ao seio, amamentam, mas por algum motivo eles não estão ganhando peso. E aí, então, há a possibilidade dos pediatras prescreverem leites artificiais, né? Fórmulas artificiais muito próximo do leite materno, mas não leite materno, para fazer com que esse bebê ganhe peso e consiga se desenvolver. Então, nós, né, da academia, chamamos a isso tudo de aleitamento materno. E a amamentação vai ser, de fato, oferecer a mama para esse bebê. É uma recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e a proposta é que fique até 2 anos de idade ou mais. Ninguém me perguntou, mas aí vem logo a pergunta assim, mas não é para tirar o peito da mãe, né, em torno de 2 anos? Nem sempre. Há necessidade de uma maturidade psicológica e também de uma organização de mãe-bebê. Por que eu digo organização de mãe-bebê? Porque quando a mulher começa a trabalhar, o bebê encontra no colo dela, pele a pele, a possibilidade de ficar ali e se sentir seguro. Então, muitas mulheres vão 3 anos, 4 anos, oferecendo a mama para o seu bebê, e isso não está errado. E isso, socialmente, no Brasil, por vezes, não é aceito. É feio você ficar dando mamar até 3 anos. Entretanto, é uma possibilidade materna e com o bebê. Então, dito isto, nós estamos falando nessa tarde de aleitamento materno. Começamos, então, a fazer um tour, né, sobre como é que essa mama está, né? Então, aqui nós temos uma mama normal. Então, nós temos os músculos intercostais, que dão sustentabilidade, nós temos o músculo peitoral maior, eu tenho uma costela, que são os ossos, né? E a conformação da mama tem um tecido adiposo, esse amarelinho. Aqui eu estou diante, né, da glândula em si. O ducto lactífero são esses aqui pequenos, a auréola, membranas fibrosas eu tenho aqui. Então, a primeira pergunta, né, que não quer calar, né, mas se eu tiver uma mama com prótese, eu posso amamentar? Em alguns casos, sim. Depende da prótese que se colocou nessa mama. Se fisiologicamente eu tenho uma mama assim, ainda que eu coloque uma prótese, essa camada adiposa aqui, ela vai dar um aspecto caído a essa mama. Na gestação, o fenômeno é hormônios, né, progesterona e estrogênio, que vai fazer essa mama crescer, ela vai ficar poderosa, potente, bem durinho. O que acontece depois com a idade da mulher? A gente perde essa camada adiposa. Também perdemos a camada adiposa daqui, então não temos mais um rosto tão lisinho, a gente tem um rosto com pregas. Então, tudo aquilo que vem com essa sustentabilidade bonitinha deixa de existir. Aqui eu estou trazendo onde é que acontece, né, o fenômeno, né, da produção do leite materno. Então, nós estamos diante aqui das células musculares, isso aqui é um alvéolo, aqui eu tenho os seios lactíferos, estou falando da areola, aqui eu tenho os ductos, a ocitocina contrai esse alvéolo e a prolactina faz secretar. Então,
tirando um alvéolo e aumentando, eu vou ter aqui um fluxo sanguíneo, eu vou ter as células miopiteliais, eu vou ter as células secretoras de leite. Então, na realidade, isto aqui se altera. E quando isto aqui se altera, tanto a conformação externa como a produção do leite interna altera as percepções da mulher. Algumas mulheres bem sensíveis são capazes de perceber quando o leite começa a se prender dentro do seio lactífero. Ela sente uma ardência, ela percebe que está havendo o enchimento desse seio lactífero. E, por vezes, ela sente o peso desse seio. E, né, como o Papai do Céu é bom, por vezes, quando o bebê está quase perto da mamada, isso aqui começa a se abrir e começa a pingar. Então, para que esta mulher compreenda esse estado de coisas que acontece com ela, é necessário que ela seja alertada de como é que essa lactação começa a mexer com o corpo dela, nas condições que ela está. Então, durante a gestação, ela começa a perceber que a mama cresce, que a mama fica bonita, que a mama fica posta, mas depois ela vai sentir um peso nessa mama, porque eu começo a fazer a produção do leite. Então, tudo isso a gente precisa conversar com a mulher no pré-natal. Como se dá essa fisiologia? Por impulsos sensoriais. E isso vai estar ligado lá na hipófise anterior e na hipófise posterior. Na hipófise posterior, eu tenho a prolactina. Na hipófise anterior, eu tenho a ocitocina. Dentro do alvéolo, isso aqui é o alvéolo, eu tenho o leite, e aí, então, eu tenho a possibilidade desses dois hormônios fazerem com que haja a expressão e haja o enchimento do leite. Então, a gente já sabe que basta a mamãe estar olhando para o seu bebê, o bebê lambendo a auréola da mamãe, vai uma mensagem para o cérebro, esse cérebro começa a mostrar para a hipófise anterior e para a hipófise posterior o quanto pode produzir de leite para esse bebê. Por que eu preciso dizer isso? Porque a mamãe é, na realidade, a possibilidade que eu tenho de fazer com que tudo isso se torne muito mais fácil para o processo do aleitamento materno. E lá na frente a gente vai ver por quê. Bom, como a gente viu, isto é uma perspectiva mundial. Então, a amamentação é o ato de alimentar um bebê com leite materno através dos seios maternos. E aí começaram a se fazer muitos estudos a respeito disso, e se percebeu que a primeira hora dele, a primeira hora do nascimento do bebê, é uma hora intitulada como uma hora ouro. Por quê? Porque quando o neném é fisiológico, estou falando aqui de parto, não estou falando de cesariana, estou falando de um parto. O parto, quando o neném passa pelo canal do parto, e aqui vocês estão vendo uma possibilidade, né? Porque ele aqui tem a cabecinha bem puxada, então ele passou pelo canal de parto, ele deve ter dado uma demoradinha, e aí ele ficou com essa cabeça assim, ainda que sujo, sem ter sido limpo pela equipe de saúde, né? Sem ser pesado, ele é levado ao seio. Por que ele é levado ao seio? Porque já se descobriu que a ejeção do leite começa por aí. Então ele lambe a auréola da mamãe, mamãe está toda feliz, não percebe aquilo tudo, mas já começou, então, a passagem lá para dentro da mensagem, que vai dizer, olha, neurohipófise, adenopófise, vamos, então, começar a prolactina e ocitocina a trabalhar
a produção do leite e a inibição do leite. Então, por horas, eu tenho uma produção excessiva, por horas é necessidade de parar. Isso é fisiológico. Isso está para todas as mulheres. Isso se dá com todos os bebês, se for parto fisiológico. Quando eu tenho a possibilidade de trabalhar isso, a Organização Mundial de Saúde recomenda que não se interrompa este momento. E aí a hora ouro, ela é contada, né, 1 hora mesmo. Esse neném nasce, a gente seca um pouco esse neném, aproveita para colocar ele envolvido perto da mamãe, pele a pele, e não com camisola bebê, é pele a pele. Via de regra, esse bebê já começa a tentar fazer movimentos de sucção, e aí ele vai fazer o que ele está para fazer. Ele precisa tocar a mamãe, lembrar a mamãe, e aí os mecanorreceptores do mamilo vão começar a mandar a mensagem que vai para o hipotálamo, que vai, então, fazer a produção de leite. Então, ainda que ela seja uma primigesta e pariu, e ela vai ser uma primípara, tudo isto aqui se dá sem que você faça nenhuma ação na área da saúde. Então, hoje nós temos um protocolo. Quero dizer para vocês que eu sempre fui do serviço público, né? Eu trabalho no SUS, né? Estamos numa maternidade onde tem a referência do SUS, então essa primeira hora ouro aumenta as chances de sucesso de todo o processo de amamentação, todo ele. E pode auxiliar nas contrações uterinas. Então, para bebês que são um pouco mais eficazes na sucção, se você deixar, ele já começa a lamber. Ele vai sugar? Não, ele não vai sugar. Mas quando essa mensagem vai para o hipotálamo, vai dar na mamãe uma contração. E, às vezes, essa contração me ajuda a diminuir o sangramento. Eu trabalho com parto humanizado, sou coordenadora de residência de enfermagem obstétrica, ajudamos as mulheres a fazerem o parto, porque é a mulher que faz o parto dela, e a gente respeita essa hora ouro, né? Colocamos uma touquinha no neném para ele não sentir muito frio, colocamos ele lado a lado, barriga com barriga, e esperamos tranquilamente que saia a placenta e que então a mamãe diga, não, agora pode tirar o bebê daqui porque está tudo bem. Mas eu também posso ter a hora ouro na cesariana. Problema nenhum. Eu não quero ter parto. Eu quero fazer a extração do meu bebê por cesariana. Dizer para vocês que cesariana tem indicação, que não é para ser feito de qualquer jeito, que tem que esperar para que esse bebê tenha maturidade para poder fazer esta cirurgia, mas às vezes, né, acontece de ter uma indicação clínica para isso. Mas nesse momento, se é um bebê que tem a condição de estar com a APGAR, que é uma avaliação que a gente faz dele, do tônus da respiração, dos movimentos dele, da cor da pele, se ele está bem, vamos lá botar na hora ouro para esse bebê, então, ficar junto da mamãe e começar a ter essa possibilidade. Então, todas as rotinas de pesar, enrolar o bebê em campos estéreis, medir a circunferência cefálica, medir a circunferência do abdômen dele, nada disso importa. O que importa é, primeiro, vamos levar esse bebê para que ele comece lá, já lamber aquela auréola, já ter um estímulo, e aí a gente vai ter uma boa facilidade de que este vínculo materno, esta amamentação, esse aleitamento materno seja bom, seja eficaz. Então, hoje a gente trabalha com essa questão. É uma questão séria, é uma questão que os serviços de saúde precisam segurar, precisam, de fato, defender, para que tanto as crianças, né, não morram com diarreia, não tenham problemas, porque os benefícios do leite materno são da ordem de 100%, né? Então, há essa possibilidade de trabalho. Bom, vocês vão ver lá na maternidade que existe
uma campanha para que haja hospital amigo da criança. Isso implica, né, direto, né, em algumas questões que mexem com a posição cultural da mulher, mexe com o ambiente em volta onde ela está envolvida, mexe especificamente com ela, a pessoa dela, é de fórum íntimo, é de cunho pessoal e mexe com o processo de trabalho onde a gente está. Então, a primeira coisa que a gente precisa é dizer para a equipe, e ela precisa se convencer, a equipe de saúde, que leite materno é bom, que deve ser incentivado e que a gente não pode estar levando para dentro da maternidade chupetinhas, bicos, chucas, seja o que for. A gente trabalha com isso para bebês que ainda são muito prematuros, não são bebês a termos, são bebês que ainda têm uma bochecha muito rígida, não consegue abrir a boquinha para mamar. Então, existe uma questão de uso de alguns dispositivos, mas existe sempre a possibilidade de não utilizá-los. Eu preciso informar para a gestante os benefícios do leite. Por uma questão cultural, muitas mulheres acham que o leite é fraco, que o leite não serve, que o leite não está engordando o bebê. Por outro lado, também existem mulheres que estão inseridas no mercado do trabalho, e o Brasil é um que realmente é problemático nesse aspecto. Dá para a mãe de 3 a 4 meses em casa, quando países mais desenvolvidos dão para ela até 12 meses do nascimento do bebê. E para alguns pais, 6 meses em casa, como é o caso lá da Inglaterra. Então, há uma necessidade de convencer as maternidades, e o apelido é o Hospital Amigo da Criança. Mas, na realidade, a gente tem que fazer com que, culturalmente, a mulher se convença que ela é capaz de aleitar o seu bebê, e que, sobre esse aspecto, garante uma saúde a ele espetacular. Mas isso não é fácil. Não é fácil segurar um processo de trabalho nas maternidades, nos ambulatórios, com a equipe de saúde, que faça com que a amamentação seja um processo natural, exclusivo até 6 meses. Culturalmente, se o bebê chora em casa, é porque ele não está bem. Se o bebê reclama, é porque ele não está bem. E se ele chora antes da mamada e chora depois da mamada, significa que a mamada não foi eficaz. Então, existe culturalmente, né, que foi criado isso, nós estamos lá na década de 70, eu não fui formada nessa época, eu sou da década de 80, mas minha mãe conta que algumas empresas de leite, né, levavam as sacolas, e dentro das sacolas tinham as mamadeiras, os chucas, as chupetas, e também ela ganhava uma latinha do leite. Então, aquele leite ela levava para casa, e quando o bebê tinha alguma choro, alguma coisa, oferecia o leite. Um leite acidulado da cólica, um leite acidulado faz uma prisão de ventre, um leite acidulado não deixa o bebê digerir muito bem aquele leite. Então, meio que foi colocado como um status. Se você ganha aquela bolsa, né? Você estava num super hospital de top, né? Eu nasci no Andaraí, né? Eu nasci nesse hospital. Esse hospital era um hospital dos marítimos, né? Era da Marinha. Então, as mulheres de top ganhavam isso. Culturalmente, isso ainda vem. Se vocês forem em alguma recepção de que vai nascer um bebê, via de regra se dão mamadeiras, chucas, chupetas, algumas coisas, e isso mascara a possibilidade do bebê fazer a parte dele. Então, os processos de trabalho hospitalares e ambulatoriais, eles terão que convencer a população e trabalhar no sentido de que há necessidade, sim, de parar de ter problemas com os bebês na primeira infância deles, até o 5º ano de vida, por conta de não serem amamentados. Bom, nossa, mas eu vou colocar o bebê para mamar logo após o nascimento? Sim. E também os bebês que já têm a possibilidade de ir ao seio. Então, dentro das UTIs neonatal, também trabalhamos com o aleitamento materno.
Como assim trabalhar com aleitamento materno? A mãe vai dar o bebê, vai dar a mama lá? De início, não. Até porque o padrão respiratório desse bebê, se ele tiver comprometido, se ele foi para dentro de uma UTI por algum motivo, ele vai ainda estar com uma sondinha oral para se alimentar. Ou naso, oral, ou só oral para se alimentar. Mas ainda assim é o leite materno que eu vou oferecer a ele, porque é o melhor alimento e vai fazer com que ele tenha possibilidade de uma imunidade maior. Então, é isso sim a gente oferece. Então, o aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, de afeto, de proteção e de nutrição para a criança. E mais, é econômico e vai fazer com que a gente tenha menos intervenções e reduz a morbimortalidade. Então, só por isso, o aleitamento materno já é o que a gente devia adotar. Essa é uma foto muito antiga, mas ela ainda está no manual aí de amamentação de 2016, porque a voz da criança também ajuda o reflexo materno para gerar a produção de leite. O olhar da mamãe fixado no olhar do bebê diminui a ansiedade, diminui a dor e diminui a insegurança. Então, o que eu estou dizendo? Que deve haver um ambiente, deve haver uma parada na atividade para que a mamãe possa amamentar o seu filho. Nem sempre, né, no dia a dia da família, isso se dá com tanta facilidade. O que eu estou dizendo? Que quando o bebê mama, a hipófise anterior vai gerar prolactina, que vai então fazer a produção do leite. Então, há o impulso dado pelo bebê na mamãe. A sucção leva para a hipófise posterior a ocitocina e faz, então, espremer e sai o leite materno. Entretanto, ansiedade, tensão, dúvida, dor, estresse, insegurança começa a inibir esse reflexo de ejeção. Então, várias são as condições. A primeira dela é o estímulo que a gente faz aqui, ó, nos pontos muito próximo do bebê. Então, se vocês imaginem, da boca do bebê. Então, se vocês imaginem essa mamãe aqui, às vezes a gente tem mamãe que usa sutiã, às vezes a gente tem mamãe que bota um mamilo de plástico protetor, e aí eu costumo dizer assim, são muitas possibilidades que vai alterar toda essa condição. Bebê, ele é sensitivo, ele percebe quando a mamãe está com pressa, ele percebe quando a mamãe está irritada, ele percebe o ambiente que está no entorno e a rede de apoio pode prejudicar, trazendo a ela dúvida, tensão, ansiedade. Não está bom, né? Senta direito, olha como você está dando mamar para seu filho. Então, eu costumo dizer que mamãe e bebê precisam se encontrar. Em algum momento, a gente precisa parar e deixar que aquilo aconteça. Ela sabe qual vai ser a melhor forma, a mais confortável para ela de estar o seio. E o bebê também vai se colocar numa postura de, mamãe, assim é o melhor, o seu seio para mim. Então, começamos aqui, né, a atuação dos profissionais de saúde. Eu botei esse emblema aqui porque nós temos uma associação não, na realidade é uma instituição internacional que os consultores de amamentação fazem prova e recebem, né, a comanda de serem consultores internacionais de amamentação. Está para qualquer profissional de saúde, qualquer um pode fazer esse curso, pode fazer o curso e a prova, pode fazer só a prova, essa prova é em inglês. Você precisa, né, demonstrar que você sabe, não só cognitivo, mas também com mais outras solicitações que são feitas. Então, nem todo mundo
é consultor internacional, né? Eu não sou, trabalho a amamentação, mas eu não tenho esse brevet aqui. A primeira pergunta é: amamentar é fácil? Depende, né? Nós temos bico e auréola normal. Eu posso ter um bico pequeno plano, preciso trabalhar. Eu posso ter um mamilo, né, bastante protuso, e aí dificulta para esse bebê. Se o bebê é um bebê pré-termo, ele pode só abrir um pouquinho a boca e não conseguir fazer toda a pega. E posso ter um mamilo invertido, que ele não é dificultado, ele pode sim, o bebê vai fazer uma abocanhada aqui e, às vezes, quase sempre, esse mamilo que era invertido, ele fica na posição normal. Então, o bebê, ele tem que pegar, abrir a boquinha toda e pegar exatamente onde está o leite. Se ele ficar só no pedacinho do mamilo, ele machuca a mamãe e ele não consegue mamar. Ele tem que abocanhar tudo isso aqui. Também preciso dizer que nem sempre, né, o que o bebê chora, né, e não há necessidade de amamentá-lo, porque às vezes ele reclama porque ele está com sono, reclama porque ele está com medo, reclama porque ele está com dor, reclama porque ele está com saudade, ou quando ele quer a mamãe, ou quando ele está inseguro, ou quando ele quer só o colo, quando ele quer carinho, quando ele quer atenção. Então, o choro do bebê é uma coisa que a mãe precisa aprender e os profissionais de saúde também precisam estar alerta, né? Quais são, né, os sinais de fome? Ele fica se mexendo, ele abre a boca, ele fica procurando com o rostinho para um lado e para o outro, ele estica-se para saber se o problema é só o conforto, ele começa a fazer, né, uns movimentozinhos com o corpo, meio de que está acontecendo alguma coisa, eu preciso comer, a coisa não está boa, ele começa a ter uma ansiedade. Alguns bebês botam mesmo a mão na boca, botam mesmo, ele começa a fazer um chorinho de reclamação, mas às vezes ele vai para o choro forte, e aí a cor dele, a cor da pele dele fica um pouco vermelhada. Nesse momento, entre esse espaço de tempo até esse espaço de tempo aqui, a gente precisa acalmar o bebê. Por que eu digo isso? Porque às vezes o neném está lá deitado, né, quietinho, começa a se mexer, e aí a mãe diz assim, bebê está com fome. Mas ele ainda não chegou aqui ao estresse total, né? Bebê está com fome, eu vou lá e ofereço a mama. Mas ele só queria um pouquinho de aconchego para dormir. Ele só queria um pouquinho de carinho. E aí ele dá aquelas 2, 3 mamadas e dorme. Aí a mãe começa, ele não está amamentando, mas olha o que está acontecendo, alguém diz, foi você, olha como é que você segura, veja se você se arruma. Então começa a fazer toda uma expectativa negativa em cima dessa mamada. Ele foi lá, passou, né, a língua no mamilo, já despertou lá o hipotálamo, aquela mama já está pronta, mas aí ele dormiu. Então, é muito comum que as primeiras mamadas, que ele vai começar com 3 ml, 7 ml, 10 ml, que sejam assim. Ele dá aquela sugada e dá uma dormidinha. Dá aquela sugada e dá uma dormidinha. Então, na realidade, né, este mecanismo de aleitamento materno, essa engrenagem mãe-bebê vai sendo aprendida por ambos, até que ele começa a mamar 20 minutos, 30 minutos, depende do bebê, depende se o bebê é um bebê que ele está a termo, e ele suga com muita avidez, depende de bebês que ele foi a termo, mas ele é um pouco mais tranquilo, ele vai mamar sim, mas ele é aquele que mama, espera, e aí algumas mulheres ligam para mim e dizem, ele está 40 minutos mamando. Aí eu digo assim, está mamando? Ah, não.
Ele está só pegando no mamilo. Aí eu digo assim, então ele está só chupetando o seu mamilo. Aguenta firme, vai passar. É uma fase que vai passar. Até que ele vai ter uma frequência e vai lembrar, mamãe vai me dar leite, mas agora a mamãe vai me dar colo. Então vai ter um momento que ele vai aprender, só quero colo, e que ele vai aprender, vou mamar. Primeira coisa que eu queria dizer é que quando dizem assim, olha, eu não estou muito bem na mamada, estou tendo problemas, Ellen, com a mamada. E aí eu peço assim para a mamãe, faz um favor para mim, tem alguém com você aí? Tem, filma para eu ver como é que você está dando de mamar. Por quê? Porque existe toda uma solicitação do bebê em relação àquela mama. Então, primeiro, né? Posição mãe-bebê. Qual é a posição mais confortável para ela? E aí, gente, travesseiro, aquelas luas, às vezes isso não dá certo. Então, mamãe e bebê tem que se encontrar. Mesma coisa o sutiã. Às vezes tem sutiãs que aprisionam a mama, e quando a gente vai ver lá atrás, tem já aquele nódulo duro que a gente chama de tá empedrada aquela mama. Então eu fico fazendo massagem com 3 dedos em cima daquele local, para aquilo poder começar a diluir, para aquilo não ficar empedrado ali. Então a posição, o vestuário, onde é que essa mamãe está, tudo isso influencia. Então, bebê frente com o nariz para o mamilo, corpo do bebê próximo ao corpo da mamãe, e aí barriga com barriga a gente costuma dizer, bebê alinhado. Tem mãe que bota o braço do bebê lá para trás, prende as pernas dele, vai ser muito complicado. Você gosta de comer amarrado? Tem mãe que coloca bebê assim, prende na fralda e bota para mamar. Nossa, imagina você comer, respirar e ter que mamar. Então, é complicado. Então, a gente precisa de ter um apoio. E aí, nós fazemos uma concha e o bebê deita aqui, e aí eu trago ele para cá. Então, a posição da pega é boca aberta, o lábio inferior tocando, voltando para fora, o queixo vai tocar a mama e a areola visível acima da boca do bebê. Então, olha, ele foi lá e abancanhou tudo. Ele fez tudo. A Lilian é uma pediatra daqui do Rio de Janeiro e ela tem um blog muito interessante, conheçam, por favor, e a consultora internacional é a Loreta, que trabalha com ela para poder produzir bastante material educativo sobre aleitamento materno. Então, boca aberta, lábio inferior voltado para fora, queixo tocando a mama, areola mais visível acima da boca do bebê. Então, isso é a pega correta. É fácil? Não. Quando o bebê vem ao seio, se você está com a mama muito próxima a ele, aqui está todo um cheiro de leite. E às vezes ele começa a procurar e começa a tentar abocanhar. E aí a mãe ainda está tentando fazer como é que coloca esse bebê ao seio, como é que isso acontece. Neste momento, a gente então vai ter que, calma, mamãe, calma, bebê, vamos ver o que a gente pode fazer para que isso seja feito com tranquilidade. Um dos erros é que a gente bota o bebê deitado para cima e ele come de lado. Isso está errado. A gente tem que fazer a correção corporal do bebê. Ele vai deitar aqui, barriga com barriga, e aí, então, ele vai centrado, com uma postura corporal, mamar. Então, eu vou dar uma parada aqui para a gente eu vou tentar mostrar para vocês um vídeo onde a gente pode dar uma olhada em como é que é essa posição. É um videozinho de 2 minutos, então acho que a gente fica bem, não tem problema sobre isso.
Eu só vou pedir alguém para poder sinalizar para mim se está vendo o vídeo ou não, tá bom? Você vai compartilhar, Ellen, o vídeo? Vou. Tá. Só um instantinho que eu já estou abrindo aqui, tá? E eu vou tentar compartilhar com vocês. Tá bom. Eu sou Elaine Rangel, sou enfermeira e hoje nós vamos trabalhar com a amamentação. Tá compartilhando já, Ellen. Só dá o play. Eu sou Elaine Rangel, sou enfermeira e hoje nós vamos trabalhar com a amamentação e a pega correta. Tá? Nós vamos mostrar para vocês como que a gente posiciona o bebê, como que a mãe se posiciona e como que esse encaixe acontece. A pega correta que nós falamos, né, é a postura da mãe e do bebê casadas, né, em conjunto. Ela favorece essa pega correta. O que é importante? Quais são os itens dessa pega correta? A postura da mãe, a postura desse bebê, né, e a forma desse encaixe dos dois para esse ato da pega acontecer. Então, eu preciso que a mãe esteja numa inclinação, bem sentada, bem apoiada, confortável. O corpo desse bebê ele tem que estar alinhado ao tronco da mãe. A cabeça do bebê tem que estar alinhada junto ao tronco, ao corpo dele, certo? E ele tem que estar barriga com barriga, então ele tem que estar de frente para a mãe. A angulação desse braço tem que se fazer 90 graus, que a gente fala, né? Que é justamente isso, eu desço esse braço, trago ele mais para frente e automaticamente o meu bebê ele já fica de frente para o bico do peito. E o detalhe, que é como fazer esse bebê abrir a boca, que é uma das maiores dificuldades que nós temos enquanto mães, né? Então, você vai segurar o C, né? A mama, que é esse C que a gente fala, é no mesmo sentido da boca do bebê. Se por algum motivo a posição que eu colocar o meu bebê variar e ele inclinar, eu vou girar esse C da mesma maneira. Então, eu mantenho o C, mas só a angulação dele que eu vou modificar. Isso serve para a posição tradicional, isso serve para a posição invertida e mantenho um pouco esse C para que esse bebê estabeleça essa sucção, para então depois eu ir soltando devagarzinho essa mão e esse processo ir se dando aos poucos. O estímulo da mama segurando em C e você fazer esse toque de tocar o lábio superior e o inferior de 2 a 3 vezes, ensina o bebê a usar o reflexo dele de abertura de boca. Então, às vezes, quando nós fazemos uma única vez, ele ainda não consegue desenvolver essa abertura. Então, a gente toca 1, 2. Na verdade, o que a gente procura é esperar com que ele abra a boca. Pode ser que aconteça na segunda, na terceira vez, mas é importante que a gente repita isso para que ele entenda que é o momento dele abrir a boca. Foi, gente? Conseguiram compreender? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é não agir e observar
como é que aquele bebê está mamando, o que está acontecendo naquele impasse, vou dizer assim, né? Porque é que ele ainda não conseguiu ficar tão próximo da mamãe e ser capaz de ter um aleitamento efetivo. Então, muitas das vezes, eu costumo dizer que o que a gente tem é muita pressa em resolver essa questão, né? E dentro dessa pressa de resolver essa questão, eu fui esbarrando em algumas coisas que não deveria fazer. E uma dessas coisas que eu não deveria fazer é eu ficar o tempo todo mexendo nesse bebê, sem saber exatamente o que é que acontece, né? Qual é aquela sensação que a mamãe está tendo e o bebê, por que ele não está de fato mamando. Então, isso é uma questão que a gente precisa corrigir no profissional, né? Muitos profissionais querem logo agir, muitos profissionais não têm a possibilidade de estar ali diante de uma observação um pouco mais acurada, costumo dizer assim. Não é grandes coisas, mas é um pouco mais acurada, sim. Estou tentando agora compartilhar de volta e não estou conseguindo lá o slide, mas eu chego lá. Deixa eu ver se agora eu continuo aqui. E aí ninguém perguntou, mas a pergunta que vem, né, tá bom, Ellen, e como é que o bebê mama, né? Então, a pergunta que a gente precisa fazer então como é que este bebê mama? Então, ele vai até lá, pressiona. Oi, não está aparecendo? Estava compartilhando, agora interrompeu. Deixa eu botar lá de novo, vamos lá. Compartilhou? Está abrindo. Foi. Então, a pergunta é, como é que esse bebê mama? Então, ele precisa abocanhar tudo, ele faz uma ondulação na língua e ele faz essa expressão. Então, é muito interessante porque ele vai fazer uma postura de como se estivesse, né, lambendo aquilo, e ele faz essa compressão. Então, há necessidade dele fazer o exercício, dar uma parada, respirar, e faz de novo o exercício. Então, eu costumo dizer assim, primeira coisa, quando a amamentação não está sendo efetiva, observa o ambiente, né? É uma mãe que está tentando dar de mamar, mas tem alguém chamando, a televisão está ligada, alguém entrou, e aí ela se mobiliza, ela sai daquele eixo, ela não está ali. Então, a segunda coisa que eu costumo dizer é disposição materna. A mulher está disposta a dar o seio, ela realmente se compromete com aquilo, então, para tudo eu vou dar de mamar, porque às vezes ela não tem vontade de ficar ajudando aquele processo dar certo. Ela é impaciente, ela não aguenta, e aí a gente tem outros mecanismos, mas a gente está pensando nisso. Qual é a situação da mamada? O que acontece naquele momento? O bebê percebe que ela está dando atenção para ela, o bebê está olhando para ela está olhando para o bebê. Quais são as condições maternas, né? Às vezes a gente chega num lar, numa casa, e essa mulher diz assim, posso conversar com você sozinha? E eu digo, sim, claro, eu estou aqui, pode conversar. E aí ela conta, olha, eles querem que eu dê de mamar o tempo todo, olha, o bebê nem chora tanto, olha, não sei o que, então o bebê chora muito. Então, você tem que observar as condições da mamãe, as condições do bebê. Então, cabe o exame físico, a inspeção, tudo que você pode fazer, uma boa anamnese para dizer assim, em que condições esse bebê está sugando. Aí eu boto assim, utilize seus conhecimentos, percepção de todo o ambiente, se você pode fazer uma boa inspeção materna, às vezes a mamãe já está em desalinho, anda de camisola o tempo todo, ela já perdeu aquela questão dela de mulher, e aí digo assim, olha, está sendo tão cruel assim a amamentação, tem mulheres que choram durante a amamentação, tem mulheres que trancam a porta do quarto, não quer que ninguém entre, porque é o único momento que ela está tranquila, mas tem mulheres que vão sempre, na medida do possível, se organizando junto com aquele ambiente todo.
Então, não existe um local específico para dar de mamar, não existe uma condição específica. Isso vai depender da casa, dela, mulher, de como ela está, da disposição materna de dar aquele seio. Entretanto, se o seio está muito cheio, é muito difícil o bebê abocanhar a areola da mamãe. Por que você está dizendo isso, Ellen? Porque ele fica todo engurgitado, então ele não consegue chegar. Via de regra, o bico fica um pouco retraído, e aí não tem como. Então, a gente sugere à mamãe que ela faça a expressão e retire um pouco de leite. Isso aqui é uma tampinha de mamadeira, eu aconselho um copinho, porque a gente pode guardar esse leite. E, às vezes, ela quer ou está numa atividade, então ela pode pegar o leite, alguém pega o leite e dá para o bebê, enquanto ela está lá tentando se organizar para vir dar de mamar. Então, a expressão do leite, quando tem muito leite nesse ducto, começa a inibir a produção do leite. Então, um seio muito cheio avisa para o hipotálamo que, olha, para de fazer produção de leite, já está muito cheio tudo que anda por aqui. A diferença entre os dois tipos de leite materno existe. Existe, né, um momento inicial da mamada que ele é rico em água e hidrata muito o bebê. O leite posterior da mamada, ele é rico em gordura, e é o leite que engorda e sacia o bebê. Isso, há muitos anos atrás, as amas de leite, né, aquelas negras das fazendas, né, elas eram contratadas para dar o leite para aquelas crianças, né, do dono da fazenda. O que elas faziam, né? Elas iam lá, o dono da fazenda não queria que aquela mama fosse abocanhada por nenhum bebê negro, né, filho dela. O que eles faziam? Ela ia lá e dava esse leite. E, no segundo momento, ela vinha e amamentava o bebê dela. E aí, o bebê dela era um bebê que ganhava peso rápido e que era mais gordinho. Por quê? Porque ela estava utilizando o segundo leite. Então, queria que vocês prestassem atenção nisso. Muitas das vezes, a mamãe dá só essa primeira mamada, 10 minutos no peito, tira, bota no peito. Então, na realidade, ela está hidratando o bebê. Ela precisa dar numa mamada o seio todo, na outra ela começar pelo outro seio até terminar, e ela tem que fazer esse revezamento para que possa o neném conseguir mamar e conseguir engordar. Entrando agora aqui já no leite materno, né? A gente tem variação desse leite. Ele sai do colostro para ser um leite maduro. Ele vai ser um maduro leite, volta do 7º ao 10º dia pós-parto. E é aqui que a estratégia de saúde da família avalia como está essa amamentação, como é que está essa condição materna. Então, nós temos gordura, proteína e lactose no colostro, muito mais lactose, aqui, bastante gordura e um pouquinho maior de proteína. Quando eu começo a trocar o leite, que ele vai caminhando para um leite posterior, ele é um leite maduro, aqui ele já vem acinzentado, e aqui ele já é um leite mais branco, mais reconhecível, né, igual daquele slide anterior. O leite posterior é um leite carregado de gordura. Então, aqui nós temos as calorias, lipídios, proteínas, e a gente pode ver que um bebê a termo, o leite, né, produzido, né, ele tem 1,9, o pré-termo, vejam, 2,1, o a-termo 1,3 e o pré-termo 1,4. Então, vejam como varia, né, tem uma variabilidade aqui. A lactose, ela aumenta, né, então, do 3º dia de nascido ao 10º dia, então eu tenho aí a produção maior de lactose. Na realidade, no leite posterior, eu começo a ter gordura, energia e saciedade. Então, de 3 a 5 dias de nascido, esse bebê realmente solicita muito a mãe. Realmente ele vai muito ao seio. Ele precisa ser hidratado, mas é por torno aí de 7º a 10º dia pós-parto é que ele começa a ter essa saciedade. E, infelizmente, tem mulheres que aqui começam já a fazer os chuquinhos e a querer dar para o bebê algumas fórmulas, né?
Então, ele começa com 2 a 20 ml em cada mamada. No 7º dia, ele vai estar aí em torno de 30, 40. Primeiros anos, até 6 meses, ele faz 900 ml, e a 12 meses ele vai estar aí com 600, 550 ml de mamando. Então, é devagarzinho. 7 ml, 10 ml, 15 ml, 30 ml, até que ele consegue fazer toda a amamentação dele, ficar saciado só com leite materno. Daí, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de gestação, de nascido. Muita gente me pergunta isso, né? E aqui eu trago fórmula infantil e leite de vaca, né? Qual é a diferença? Aqui, ó. Essa é a grande diferença. Proteína adequada, de fácil digestão, se está na fórmula, ela é uma quantidade adequada, mas eu corro risco de alergia, eu corro risco de intolerâncias. Minerais, a vitamina é suficiente, geralmente aqui eu tenho que fazer uma suplementação. Aqui no leite de vaca eu vou ter uma deficiência de vitamina A e vitamina C. Aqui eu tenho minerais suficientes, aqui eu tenho parcialmente, e às vezes a gente tem que contrabalançar. Aqui eu tenho excesso de alguns nutrientes e eu tenho um desequilíbrio de difícil absorção para os bebês. Se ele está no aleitamento materno exclusivo, não precisa oferecer água. Se é aquele aleitamento materno que é prioritário, né, que ele está sendo prioritário, mas que está havendo alguma outra complementação, então, em alguns casos, eu tenho mesmo que oferecer água, mas um pouquinho mais o bebê, em torno de 2 meses e meio, 3, por aí para frente. Então, o leite de vaca, aqui sempre, se ele estiver já utilizando leite de vaca, né, 12 ou 18, aí eu tenho que oferecer água. Mas não tem fator de proteção imunológica, fórmula infantil, e nem o leite de vaca. E não tem também os fatores de crescimento. Então, o leite humano é a minha melhor opção, seja para qualquer mulher. Então, a fórmula infantil, ela tem seu uso, ela tem sua prescrição, ela tem o seu momento, ela tem uma indicação clínica médica, que precisa ser respeitada. Então, a gente precisa compreender que uma coisa não vai substituir a outra, porque não vai substituir. Mas, se o neném tem algum problema, as fórmulas infantis são bem-vindas. E quando ele cresce um pouco mais, a gente consegue, né, já fazer a passagem entre a mama da mamãe, né, e o leite de vaca lá, ali, 2 anos, 2 anos e meio, às vezes antes. Então, qual é a composição do leite materno? Gordura, água, enzima, açúcar, ferro e tal, e aí leiam bastante. Por este motivo, a gente faz a lactação do bebê, quando ele é um bebê prematuro, né? A gente faz o copinho, a gente oferece para ele o colostro, a gente oferece para ele o leite materno, com muito cuidado, devagarzinho, em torno de 5, 7, 15, 20, até que ele chega a 30 ml. Esse é um bebê de UTI neonatal, está aqui, né? Ele está raspadinho a cabeça para as punções venosas, né? Aqui é um bebê que já saiu da parte crítica, ele já tem possibilidade de sugar, respirar, e aí ele está com a sonda nasogástrica, mas eu posso oferecer a mama e permitir que ele lamba lá a mamãezinha dele, para que ela possa mandar lá para o hipotálamo uma mensagem e ela possa aleitar o seu bebê. Aqui vocês estão vendo na outra foto, eu vou mostrar, a mamãe está usando um dispositivo que a gente utiliza muito. Ele está com a sonda, mas ele está aprendendo a fazer o fenômeno dele de passar a língua naquele mamilo e conseguir fazer expressão. Por vezes, a gente precisa aí da fisioterapia oral para que ela faça a musculatura da bochecha do bebê ficar molezinho, porque bebês muito prematuros têm a musculatura rígida e conseguem fazer o movimento para poder sugar esse leite e passar a língua naquela formatação, né, meio de curvatura. Então, isso também acontece. Quando o bebê começa já a estar na sua mãe e poder mamar ou não poder mamar, a gente usa um mecanismo que é colocar o bebê entre as mamas, isso aqui a gente chama de mãe canguru,
né? Que foi foi uma experiência feita lá no México e que veio ganhando vulto, né? Então, os nenéns muito prematuros, eles começam a passar por todo o sistema da UTI neonatal, até chegar aqui a mamãe canguru, a mamãe fica com ele e a gente alimenta ele por sondinha no colo dela, até que a gente faz a passagem entre a mamãe e o bebê, e aí ele pode ser amamentado por ela. Aqui, lembrando que o reflexo de deglutição, né, nem sempre ele consegue fazer a expressão da mamãe, então a gente usa o copinho mesmo para poder fazer esse bebê amamentar. Mas amamentar pode não ser uma coisa muito fácil para as mulheres, né? Então, realmente, às vezes apresenta a fissura, causa dor, né? Então, eu tenho aqui uma fissura mamária, principalmente nas mulheres urbanas que pegam pouco sol, né, na mama como um todo, usam sutiãs protetivos, né? Então, ela não tem aqui, né, o que a gente chama de casca grossa, né? Por quê? Porque ela está o tempo todo protegida, aquela mama. Então, quando começa a amamentar, que o neném começa a pressionar o mamilo, começa a ter uma descamação muito própria, mas que vai dar uma textura a esse mamilo que não vai mais ficar com nenhum tipo de problema. Então, inicialmente, algumas mulheres reclamam, né, dessa dor. Então, primeira coisa que eu digo é qual é o posicionamento, vamos observar, né? Às vezes a gente encaminha mesmo para o pediatra para saber se existe alguma coisa que ele pode nos ajudar naquele momento, e aí pode vir uma fórmula, aí às vezes pode vir, vamos esperar. O leite, às vezes, né? Leite impiedado, nada mais é que eu tenho um leite acumulado ali, então ainda que o bebê sugue, ele não consegue chegar até ele, então eu preciso fazer massagens circulares, eu preciso pedir para aquela mãe continuar fazendo massagem, eu preciso ensinar esse pai, ao avô, a avó, quem estiver com ela, para ajudar. Então, o leite, ele fica empedrado, na realidade, porque a mama está supercarregada de leite. Então, a gente pede para ela usar um copo e, sempre que possível, espremer essa mama, a gente ensina. Não existe mulheres saudáveis que não consigam produzir leite. Então, essa história de você tem pouco leite, o seu leite não dá certo, e não sei o quê, isso é um mito. Quanto mais o bebê suga, mais produção você vai ter. Ou seja, se ele mamar mais leite você vai ter. Então, aquela história do bebê que fica a cada 1 hora solicitando o seio materno, por volta do 4º, 5º dia, a mãe está com a mama lotada. Então, a gente diz, vamos lá esvaziar, bota num potinho, né, o pote limpo, estéril, guarda durante 6 horas fora da geladeira, se você quiser congelar, aí é outra aula, né, como é que eu faço o congelamento do meu leite materno, e como isso é possível e tal, sim. Às vezes eu tenho ite, inflamação, mastite, é uma infecção mamária, pode causar dor, inchaço. Às vezes eu tenho aqui, ó, uma fissura, uma rachadura bem grande, né? E às vezes mesmo eu tenho mesmo que dar uma parada, né? Deixar uma mama, um mamilo descansar, fazer a retirada do bebê sugando pelo outro, e esta que está ferida fazer manualmente. Existem mulheres que fazem uma coisa chamada hiperlactação, né? Elas produzem muito leite, o bebê fica saciado e ainda assim ela está jogando leite fora, no trabalho ela joga leite lá no banheiro, então isso acontece. Eu sou da Associação Brasileira de Enfermeiros Obstétricos, então a gente tem muito material educativo e foi de lá que eu tirei isso. Então, isso aqui pode acontecer, a gente não passa creme, né? Não há essas questões mais sérias. Quando a mastite é muito séria e chega a um abscesso, aí tem que entrar realmente com um clínico, né, e um pediatra, para poder orientar essa mamãe e, às vezes, mesmo drenar esse abscesso. Mas isso só se a gente não tiver a possibilidade de trabalhar essa mama e de mostrar para essa mulher que vai dar certo. Então, eu tenho, assim, muitas reações positivas, né, muito mais do que negativas, tá? Bom, fissura, né? Fissura, ele é uma pega incorreta e vamos corrigir essa técnica. Engurgitamento mamário, porque não está esvaziando adequadamente. Ou a solicitação do bebê, porque ela tem muito leite, e aí vamos esvaziar, né?
Mas, via de regra, a gente resolve isso com a ordenha, e ela faz o aleitamento materno. Mastite, que é uma inflamação, uma causa inflamatória infecciosa, alguma coisa ali aconteceu e deu aquele processo de inflamação, a conduta mesmo não é pedir a um colega médico que faça um antibiótico, que prescreva um anti-inflamatório, ele avalie e vê qual é a melhor forma. O abscesso mamário, que normalmente é a coisa pior, né, e aí a conduta é drenagem, às vezes é realmente uma conduta cirúrgica pequena, mas né, ou ela tem os ductos lactíferos bloqueados. E aí dá um trabalho para a gente, porque a gente tem que ir para a casa dessa mamãe, ajudar essa mamãe a fazer ordenha, pedir para o marido ficar fazendo a massagem, e a gente fica fazendo ordenha, e tudo isso é só uma técnica de aleitamento materno, massagem, sutiã e ordenha. Então, vejam que os casos, né, clínicos, eles precedem e me ajudam eu fazer um bom manejo dessa mama para que possa possibilitar isso. Não é fácil, não é fácil. Se a mamãe tem um bebê prematuro, ela tem que ser estimulada para retirar o seu leite e guardar o colostro. Então, ela precisa ver o bebê, ela precisa tocar esse bebê, ela precisa, por vezes, a gente tirar o bebê da incubadora, ainda que seja no respirador, deixar esse bebê ficar perto dela, precisa disso. Para o grupo que trabalha em banco de leite, o aleitamento materno, a retirada, a extração desse leite, às vezes não é fácil, então a gente precisa realmente de algum dispositivo eletrônico para fazer isso. Às vezes a gente não tem nada disso, então tem que cortar uma mamadeira, fazer uma adaptação para que esse bebê que está no uso da sonda pense que ele está mamando na mamãe. Ele vai para lá, esse bebê não abocanhou de todo, é um bebezinho ainda que está aprendendo, né, a amamentar, mas a mãe está olhando para ele, ele está olhando para a mãe. Um dos artifícios que a gente usa muito para convencer a mulherada toda, né, a doar o leite, a dar de mamar, são as atrizes, né? Então, a gente teve, onde eu trabalhei, na Maternidade Praça 15, a Glória Pires, que ia mesmo, né, essa super global, ela ia mesmo à maternidade, ela levava os filhos, ela se permitia tirar fotos. Aqui, uma outra, né, que utilizou para a gente, né, e ela tinha uma hiperlactação, e ela mesma fazia isso mesmo, ela doava o leite dela. Aqui eu estou mostrando para vocês um projeto que é muito interessante, lá da maternidade escola, que é o MAMI, que é a equipe da musicoterapia proporcionando um ambiente agradável para que essa mãe, ao dar o leite, esteja tranquila, desligue, possa estar ali, e isso tudo favorece a produção de leite no ambiente. Então, está aqui, isso é possível acontecer. Bom, existem drogas inadequadas no uso prolongado? Existem, né? Existem drogas que são inadequadas quando em uso prolongado, na amamentação. Existem drogas de uso inadequado durante a lactação, e eu queria, assim, a gente pensar numa coisa que são os contraceptivos orais de dosagem elevada, né? As nossas adolescentes fazem muito isso aqui, infelizmente, né? Bom, isso está em tudo que é literatura, eu não vou me demorar com vocês, né? Nem aqui, as drogas inadequadas, isso hoje, existem aplicativos que vocês podem solicitar e imediatamente mandam para vocês o que é, né? Mas há necessidade de estudar e conhecer quais são as drogas, porque existem muitas drogas que são lançadas no mercado que a gente precisa ver, a maioria delas está escrito lá, não foi testado com puérperas, não foi testado em mulheres lactantes, não foi testado em gestantes. Então, a gente precisa saber o que a gente está fazendo junto dessa mãe, né? Drogas excretadas no leite humano durante a lactação, barbitúricos, os hipoglicemiantes orais, né? Os analgésicos em alta dose, brasileira tem uma mania, né, de ficar tomando remédio, e às vezes isso aqui, né, exige um exame da criança, né? Metais pesados, que é onde nós estamos inseridos, né?
Gonçalves e Gonçalves diz o seguinte, olha, a passagem, né, não é pela barreira transplacentária, mas é pelo sangue da mamãe, nessa contaminação que se faz para ela. A ocorrência de produtos químicos no leite materno ainda é um assunto muito importante, não só para a prática pediátrica, mas é uma questão de saúde pública, sim, e a gente precisa estudar isso, sim, e a saúde ambiental se implica muito nisso, né? Então, esses metais têm grande facilidade de se difundir rapidamente, atravessar a placenta, ou seja, a criança pode estar exposta antes e após o nascimento. E é por isso que a gente está no pipa, né? Então, eles concluem lá que cádmio e chumbo podem ser absorvidos por inalação. Nós temos hoje uma gama de mulheres frentistas, né, que trabalham em posto de gasolina e que a gente ainda não tem estudos, né, robustos sobre isso, né? Também por ingestão. Então, há necessidade de estudos nessa área, da gente saber o que o leite humano tem, o que a gente está fazendo, né, para melhorar a saúde da criança e da mamãe também, eu diria, né? Quais são as situações de riscos, né, que existem, né, para não amamentar. Primeiro é a falta de experiência anterior com a amamentação. Muitas mulheres nem sabem o que é o processo. Na família, todo mundo tomou mamadeira, então ela não sabe como é que é, então ela diz, eu não vou nem amamentar. Desmame precoce no filho anterior, e aí teve um problema de saúde, eu teve que trabalhar, e aí intenção de não amamentar em curto prazo. Então, tem mulheres que são honestas e dizem, eu não quero amamentar, eu não vou amamentar. A minha irmã foi uma dessas, né? Teve parto, quer dizer, fisiológico, né? Crianças saudáveis, ela saudável, e aí ela disse para mim no sexto dia em casa, para com isso, que eu não vou amamentar, eu não quero amamentar. Então, é uma decisão, não vai fazer, ok, então eu encaminhei para o médico, né? Há então a necessidade de um inibidor, né, de prolactina, e aí então, né, resolve o problema. A mãe tem que ser feliz, né? Isso não implica em que ela tem que dar o leite acidular e mamadeira, mas ela precisa estar num processo de felicidade com o bebê dela. Mãe adolescente menor de 20 anos sente dor a amamentar, não quer ficar com o bebê, acha que aquilo é tempo perdido, né? As trabalhadoras que são fora de casa, nem sempre as empresas respeitam, né? E todo assédio que tem culturalmente, compra de chuca, de mamadeira, bota uma chupeta na boca do bebê, chupeta da gás, aí tem chupeta com a rodela inteira, né, que vai prejudicar o nariz do bebê, né, atitude negativa dos familiares, você não é capaz, o seu leite está fraco, você não consegue, para com isso, o insucesso familiar, história dentro da família que não dá certo, problemas anteriores com as mamas ou atuais, e aí eu fiz uma cirurgia de mama, prótese, né. Uma aluna minha de mestrado tinha feito bariátrica e tinha feito cirurgia de mama. Conhece, né, um rapaz e engravida. E ficou enlouquecida, engravida, amamenta ou não amamenta, eu quero amamentar, não quero amamentar. E aí ela procurou o cirurgião disse para ela, a prótese que eu coloquei em você não vai impedir você de amamentar, foi só sustentatória. Então você pode amamentar. E ela aleitou a bebê dela durante 18 meses. Então, uma dentista, né, e aí ela tem fotos, e foi muito interessante, porque na tese dela, a defesa da tese dela, quando a neném chorou, ela disse, traz aqui que eu vou dar de mamar, e ela terminou sentada, a gente tem a foto da Fabiola, é uma dentista, hoje muito amiga minha, né, porque ela é uma garota propaganda, né, sobre as questões das plásticas e mama, né, mas aleitou normalmente. Depende da mulher, e depende de como essa prótese. Dificuldade na pega ou na técnica de sucção. Então, às vezes, realmente, né, a gente precisa corrigir essa técnica. Situações ligadas à mãe. Então, tuberculose em atividade ou em tratamento, né, ela pode amamentar? Sim. Aqui na UF, a gente tem um centro de tuberculose que, quando existem algumas condições básicas, ela consegue amamentar, tá? Mas se essa tuberculose em atividade, sem tratamento, não. HIV, né, algumas mulheres querem mesmo amamentar, fazem a produção do leite e a gente encaminha, então, lá para o IFF, ele faz a pasteurização no leite, e aí é o leite dela, porém o leite já
pasteurizado, livre, então vai lá amamentar. Doenças graves, cardíaca, renal, pulmonar, ela não vai ter aquela disposição de estar fazendo esse aleitamento e também toma drogas, né? O uso de drogas, essas aí são aquelas álcool ou outras drogas, né, que são incompatíveis com a amamentação. A mãe, né, não tem desejo, ela não quer, ela não vai se esforçar, ela não é dela aleitar o bebê dela. Transtornos mentais, né, graves, a psicose puerperal, e aí eu não estou falando da depressão só, eu estou falando da psicose puerperal. Na depressão a gente consegue ver lá, um pouquinho mais lá na frente, né, não no baby blues, né, aquela coisa de não querer aleitar, eu não quero mais fazer isso, e as mastites acentuadas. Então, são condições realmente que a gente não amamenta. Na COVID, né, Melânia Amorim é uma obstetra, né, que está no grupo da Covid, e ela tem mandado para a gente entra lá e conversa com ela, né, ela brinca, ela diz assim, eu estou sempre no jogo com vocês, espero chutar para gol, que aí eu vou dando as notícias. Então, uma das recomendações do manejo no parto, pode amamentar, pode aleitar, depende aí da condição materna, né. Eu quero dizer para vocês que na nossa estatística, no Brasil todo, nós estamos perdendo 22 mulheres grávidas por semana, em relação à Covid. Então, há necessidade, sim, da gente estar orientando essas mulheres, há necessidade, sim, da vacinação. Quem quiser entrar, o blog da Melânia Amorim, ela traz os estudos internacionais todinhos, e que no Brasil é um caso em 3 milhões, né? E por conta desse caso, suspende toda a vacinação. Não. Né, existe um movimento já nacional de vacina eu tomo sim, porque eu preciso dela. Então, são gestantes que se mobilizam, e quero dizer a vocês exatamente isso. Faça valer cada minuto na sua vida. Estar no PIPA não é por acaso. Você está diante de um estudo que vai dar a você a possibilidade de ver como é que esse aleitamento materno é entendido. Isso aqui não é no Brasil, mas se vocês prestarem atenção, são bebezinhos, as mães botaram as mamas para fora para dar o bebezinho. Isso aqui era um caso de uma exposição ambiental, onde elas estavam vivendo, né, bebendo a água de uma determinada fábrica que estava, então, alterando, né, o bebê e matando o bebê. Então, elas fizeram um movimento, né? Não se iludam, o movimento é mesmo de mulheres, são elas que reivindicam e são elas que fazem as coisas mudarem, tanto da gente poder abraçá-las e acolhê-las onde elas estão. E eu tenho uma questão séria, é que estar numa faculdade, numa universidade, não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo e de si mesmo. Então, espero que esse passeio hoje, né, aí na amamentação, no aleitamento materno, tenha contribuído para que vocês possam mudar a realidade desse país. Obrigada. Muito obrigada, Ellen. Excelente aula. Saí, mas voltei, assisti. Realmente excelente. Tinha uma pergunta, Karina, não sei se você foi anotando, em relação... Uma pergunta aqui no chat, agora no finalzinho, que a Rebeca perguntou, e as mães que têm mamilo invertido? Você chegou a comentar, né? Isso, cheguei a comentar, vamos lá, bota o bebê para mamar, vamos ver como é que isso acontece. Lábio leporino, a gente tem que botar o bebê numa determinada posição, até que venha a prótese, né, dentária para o bebê, que não é dentária, mas eles fazem uma prótesezinho, também pode mamar. E via de regra, o invertido, gente, né, ele fica protruso, depois do efeito da mamada. Né? Existem insucessos? Existem insucessos em todos eles, em todas existe insucesso, mas eu vou dizer para vocês que as mulheres dos bicos invertidos ficam muito felizes logo após uma experiência de mamada. É genético, às vezes é traço de família, né? A tia, né? A prima, e aí aquela mulher, né? E aí ela se dispõe a mamar e aí tudo acontece. A gente tem positividade nesse assunto. Tem uma também que queria fazer uma pergunta. Acho que uma das meninas escreveu também. Fui eu, Giovana. Oi, Giovana. Boa noite, Ellen. Obrigada pela sua aula.
Eu queria perguntar sobre a relação da Covid. Por que eu pensei na pergunta? No início do ano, logo que começou a pandemia, do ano passado, logo que começou a pandemia, eu estava em estágio na UTI neonatal, lá nos servidores do Estado. E aí parou tudo, né? Paramos o estágio. E aí, logo depois, a minha preceptora falou que estava muito complicado, até mesmo a evolução dos bebês, porque a visita com as mães estava muito restrita. E lá eles fazem o método canguru e tudo mais. E aí eu pensei, agora que já temos um tempo considerável de pandemia, se vocês já conseguem reparar no efeito, na diminuição ou o que for da amamentação desses bebês prematuros por conta dessas restrições de visita com a Covid. Se eles estão mamando menos ou se vocês estão conseguindo manejar isso para dar conta. Giovana, a gente consegue manejar isso porque, graças a Deus, né, a gente tem o IFF, que é um banco de leite. Na UF, a gente também tem um banco de leite. Talvez vocês escutem falar nela, né? A Márcia Alves é uma enfermeira que faz a coleta dessas mulheres que têm bastante leite. O que a gente faz? A gente tem um pool de possibilidades e a gente sai conectando essas mulheres. Então, esses leites são reservados e são eles que vão nutrir as nossas UTIs neonatal. Então, a gente distribui para as UTIs neonatais, né? E aí, então, isso como é que eu vou dizer? Não chega a ter uma queda, viu, Giovana? Mas eu vou dizer para você que dói quando eu vejo mulheres trabalhando e precisam se levantar e vão ao banheiro e jogam o leite fora. Né? Eu digo assim, traz o pote, ensino, né? Pega o pote de maionese, lava, ferve e tal, traz o pote, bota tudo naquele pote, bota na geladeira. Quando você sair, você bota na sua bolsinha e leva para casa. Então, existe hoje toda uma cultura de possibilidade de manter as UTIs neonatais. Entretanto, a gente tem perdido muita mãe, né? Então, os pais que estão, vocês vão ver isso com um pouco mais de frequência, né? Os pais que estão junto conosco, dando os copinhos, né? E a família, na medida do possível, vai acolhendo esse homem com esse bebê. Não é fácil, né? Obrigada, Ellen. A Rafaela também levantou a mão. Boa noite, professora. A minha dúvida é sobre muitas mulheres que têm hoje o mamilo invertido, uma das opções para elas tornarem protuso é colocar o piercing no mamilo. E durante a época que eu estava estagiando lá na clínica da família Isabel dos Santos, eu fazendo preventivo e tudo mais, eu vi muitas meninas com piercing no mamilo. Não cheguei em nenhum pré-natal a ver uma gestante com piercing no mamilo, mas eu queria saber quais seriam o que eu daria de indicação para ela, além de, é claro, na hora da amamentação, retirar o piercing, porque eu procurando na internet vi que há muitos blogs falando, isso não altera em nada, muitas pessoas profissionais que colocam piercing falando que não altera em nada, mas eu não achei nenhum artigo científico falando como que não altera. Então, no caso, eu queria a sua opinião e, o que a ciência diz sobre isso, né? Olha, altera. Você imagina assim um coraçãozinho no mamilo. O bebê vai, né, fazer como é que ele vai fazer aquela expressão no mamilo? Altera. Segunda coisa é que começa a ter um índice de infecção. Eu quero dizer para você que às vezes algumas mastites, né, eu peguei porque era um coração, né, um cupido, né, e aquilo ali tinha uma pedra preciosa. Então, toda vez que o bebê, óbvio, ia aquela mama, né, aquilo arranhava ele, né, e ele começou a ter uns suquinhos diferentes na boca, e a mamãe ficou com mastite. Então, Rafaela, dizer para você que a ideia é não coloquem piercing no mamilo. Se você quer ter um bebê e quer amamentar, não use isso, né? Faça qualquer outra coisa. Bota no nariz, na orelha, não sei aonde, mas no mamilo, por favor, não. Por quê? Porque dá um trabalho para a gente, essa mama, ela engurgita, né? Ele não consegue espremer tudo. A gente tem que retirar aquele piercing, vou dizer logo o jogo como é que é. Limpar aquilo, a mamãe fica fazendo ordenha manual até que aquilo cicatrize para poder oferecer para o bebê. Então, nem sempre o piercing ele é de fácil retirada, ele é só alguma coisa. Não. E claro que vai ter uma alteração, sim. Obrigada, professora.
Mais alguém? Não? Bom, então acho que é agradecer, Ellen, pela No excelente chat, apresentação. Oi? só elogios, né, no chat. Se você abrir o chat aí, é só de cima a baixo. Elogios, te agradecer pela excelente aula, você está sempre conosco, então acho que você está também junto com um grupo, né, que está querendo fazer um estudo, enfim, se aprofundar um pouquinho nesse item. Então, vai estar podendo aí também fazer uma orientação mais específica com esse grupinho. Eu acho que foi excelente. Nós só temos a agradecer. Muito Eu bom, aqui obrigada. digo gratidão, gratidão, gratidão por me ouvirem. Muito bem. Bom, se então não tem mais nenhuma pergunta para a professora Ellen, você fica à vontade, se você quiser permanecer ou se quiser sair, eu vou conversar com eles mais especificamente agora em relação a algumas questões enfim, do estágio deles junto